Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigos e amigas do YouTube. Aqui o professor Leonardo. Esta é a aula de número 120 do nosso curso de Filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concursos. Estamos agora no módulo 4, Política. Lembrando, módulo 1, Introdução e Fundamentos de Filosofia, módulo 2, Epistemologia e módulo 3, Ética. Todas as aulas estão aqui gratuitas no YouTube. Dessas aulas nós produzimos apostilas, estão à venda lá no site www.leonardobragaflores.com. Você é o nosso convidado, junto com as apostilas e certificados, e no site também tem muitos outros materiais para você estudar. Bom, vamos em frente. Aparece para você aí na tela o assunto da aula de hoje: Fórmula Rad de Gustavo Radbruch, ou simplesmente Fórmula Radbruch. Ela é conhecida no mundo aí, né, dos concursos e mundo jurídico como fórmula, deixa eu colocar aqui a cor, como Fórmula Radbruch, Fórmula Radbruch, tá? Fórmula Radbruch. Muito boa, muito bom esse estudo da aula de hoje, pessoal. Muito legal, muito legal. Bom, Fórmula Radbruch, já de cara aí aquele conceito calibrado, olha o conceito. O conceito a gente trouxe Robert Alexis e o próprio Radbruch aqui embaixo. Olha aqui, ó, reforçando o nosso conceito. Então, cara, ficou muito, assim, tá completinho, tá muito bom aí esse conceito, tá? Bom, então o que é então essa fórmula Radbruch? É um princípio crítico esculpido na filosofia do direito, ou seja, é um princípio tirado da filosofia do direito, que é um ramo acessório, um ramo que não é geral, não é específico lá da filosofia, é a filosofia do direito, que propõe a aferição, veja, ela propõe a aferição da validade e aplicabilidade de leis extremamente injustas e desumanas. Então ela propõe a aferição da validade dessa lei, dessa legislação, dessa norma que é extremamente injusta. A fórmula Radbruch, então, presta atenção, aqui eu tenho uma lei, tá legal? Essa lei é extremamente injusta. A fórmula Radbruch é para isso. Ela é esse princípio jurídico, que é a fórmula, vai trazer observações sobre a aplicabilidade, a obrigatoriedade da aplicabilidade dessa lei, que é considerada extremamente injusta. Uma lei que é, por exemplo, desumana. Obedece ou não essa lei? É essa a questão verificada aqui na fórmula Radbruch, ok? Vamos em frente. Isto é, quando a justiça for colocada, veja aqui, ó, justiça for colocada como fator que se constitui num parâmetro máximo. A justiça é o parâmetro máximo de observância na situação concreta, uma norma extremamente injusta, malgrado salvaguardada pela segurança jurídica. Veja, uma norma, ela pode ser uma norma, uma regra, uma lei, pode ser extremamente injusta e estar protegida pela segurança do direito. Isso é possível. Então, malgrado salvaguardada pela segurança jurídica, deveras poderia ser questionada, pois em sua essência, ela, quem ela? A lei é má. Ou seja, quais outros sinônimos para má? Ilegal, ilícita, inválida, nociva, antijurídica. Até aqui foi tranquilo. Eu tenho uma lei que é má, uma lei que é antijurídica, uma lei que é extremamente injusta. É possível questionar? Veja só, não é só porque é uma lei que não se pode o quê? Questionar a aplicação dela.
Porque nós somos seres humanos, os juristas, juízes, o povo, principalmente os juristas, né? São seres humanos. Eles estão fadados ao que é o erro. Eles estão sujeitos a errarem, a aplicar aquela norma, sendo contaminado, sendo induzido por o quê? Uma racionalidade já viciada. É esta a parada. Tranquilo? Então a possibilidade de se questionar. Vamos em frente. Portanto, poder-se-ia não ser esta lei, inclusive o quê? Obedecida. Olha, sendo assim, dispensada. Qual? A lei. Rejeitada, descartada. Muito interessante aí essa aula de hoje, pessoal. O direito positivo, veja só, a fórmula Radbruch, ela vem contra a ideia de direito positivo, que é o direito mais escrito, cogente e hierarquizado. Olha lá, ó. O direito positivo, veja, o positivismo é de Hans Kelsen, né? A fórmula Radbruch, ela equilibra aí o positivismo de Hans Kelsen, tá? O direito positivo, que é uma norma coativa e hierarquizada, deve ser tratado, veja, a princípio com primazia e respeito. Pessoal, a princípio a lei, ela deve ser tratada com respeito e primazia. A princípio. Esse é o início da conversa, tranquilo? Desde que a sua obediência cega, irrestrita e absoluta não tipifique um injusto macabro, expressão que eu criei para definir isso, tá legal? Um injusto macabro. A aula é minha, eu estou explicando do meu jeito, tranquilo? Um injusto macabro, ou seja, uma coisa má, uma lei extremamente injusta, ilegal, uma lei desumana, que vai gerar depois atos administrativos, legislativos e por aí vai, desumanos, porque ela dá brecha para a desumanidade. É essa a parada, tranquilo, gente? Isto é, não seja a causa do aparecimento de políticas, por isso eu coloquei aqui em política, autoritárias e arbitrárias, como foi o caso do nazismo. Então, o Radbruch, Gustav Radbruch, ele levanta, veja só, é uma política, uma teoria antinazista. Tranquilo, gente? É essa a parada. Bom, vamos em frente. Essa teoria parte do pressuposto de que um comando legal, ou seja, uma lei, um direito, para ser considerado válido e legítimo, deve se revestir de 3 valores básicos: segurança jurídica, o bem comum e, por último, olha aqui, ó, a parada está aqui, ó, em respeitar isso aqui, ó, em respeitar a justiça. Tranquilo? Beleza? Até aqui, belezinha mesmo? Foi, acrescenta o Robert Alexy. O que ele vai dizer? Se no sentido de que o direito positivo afiançado pela promulgação e força tenha também preferência, aí, ó, aí vai, a não ser que a contradição entre lei positiva, a lei, e justiça alcance uma medida tão insuportável que a lei deva ceder como direito injusto, ante a justiça. Numa guerra, num conflito entre uma lei que é insuportavelmente, está gerando uma lei, tá, que está gerando uma insuportabilidade pelo povo, das consequências dela existir, pode gerar, veja só, uma reflexão por parte desse povo para que haja com justiça. Não só o povo, mas também o jurista, para que haja com justiça. Joia? Tranquilo? Então, dessa ideia de, nós vamos ver o aspecto da justiça, ele é observado mais para frente com mais profundidade. Vamos em frente.
Segundo Radbruch, o direito positivo, estatuído e assegurado pelo poder tem prevalência. É isso aí. Ninguém vai sair desrespeitando lei aí à torto e à direita. O direito positivo tem prevalência, porra. É isso aí. Ainda que por seu conteúdo seja o quê? Mesmo que no seu conteúdo seja injusto. Olhou ali, puta merda, que lei mais injusta do caralho, mano. Dá para aguentar ainda o injusto, segundo o Radbruch. Agora, o que não dá para aguentar é o que vem depois, ó. É injusto e inconveniente, né? Que é a questão da conveniência, a oportunidade, o mérito, né? Administrativo, um ato adjetivo para gerar depois. Salvo quando o conflito entre essa lei positiva com a justiça alcance uma medida tão insuportável, olha aí, ó, uma medida tão insuportável que a lei, como direito injusto, deva ceder a lugar à justiça. Percebe a similaridade, né, entre o Alexis e que comenta, na verdade, que ele estuda, né, estudou muito, aí o Radbruch. Vamos em frente, olha só, vamos aprofundar então no conceito. O conceito ficou muito legal, aquele conceito, não ficou não, pessoal? Você aceita um café? Com esse conceito já mata a questão que caiu lá para a OAB, né? Caiu lá no concurso da OAB. Bom, 5 minutos de filosofia do direito. Vou fazer umas reflexões sobre o ensaio, né, que o Radbruch distribuiu para os alunos dele, os alunos dele, através de uma circular para instruí-los aí com relação a essas questões que nós estamos estudando. Vamos lá. É um ensaio. O que são esses 5 minutos de filosofia? É um desdobramento, um aprofundamento aí da fórmula, tá? É um ensaio. O que é isso? É um texto opinativo que expõe uma tese de natureza reflexiva na forma de uma circular escrita após a Segunda Guerra Mundial. Vai se ligando. Percebe? Nazismo, depois da Segunda Guerra. Então, olha só, ele escreveu depois da Segunda Guerra, no qual o Radbruch apresenta aos seus alunos 5 momentos ou situações que ele chamou de minutos, por isso 5 minutos. 5 minutos é um escrito de posição opinativa, um ensaio, onde ele reflete em cada minuto, em cada fragmento, em cada situação, em cada momento, em cada minuto, ele reflete sobre as questões ligadas aí à humanidade, ligadas aí à aplicação de uma lei injusta. Aplicação de uma lei injusta. Lembrando que se for extremamente injusta, a lei, segundo ele, em hipótese nenhuma, será obedecida. Pode ser rejeitada tanto pelo povo, pelo jurista, e também pelos juristas, inclusive os juristas, ou seja, os aplicadores, operadores do direito, são os primeiros, segundo a fórmula, segundo os 5 minutos de filosofia, são os primeiros a promover aquela rejeição. Tranquilo? Vamos em frente. Nesse momento é discutido se o jurista, o povo e os detentores do direito, sob os auspícios da lei, sob a proteção da lei, devem ou não render obediência irrestrita a ela. São orientações de cunho que é jurídico, contrários à visão positivista, que o direito é uma norma cogente, obedece e pronto, né? A visão positivista é essa. E formuladas no sentido de refletir e questionar sobre até que ponto as leis podem ser cumpridas, especialmente aquelas extremamente arbitrárias ou manifestamente injustas. Ousamos chamar esses momentos assim. Não há aí na nossa literatura e nem nos artigos uma denominação específica para esses, né? Mas alguns professores, autores, também eles dão um nome, né? Eles nomeiam. Eu coloquei dessa forma, tranquilo? Eu coloquei dessa forma, eu acho que vai ficar a mais didática possível, tá? O primeiro minuto é a legalidade estrita, o segundo minuto é
a lei como utilidade. No terceiro minuto ele reflete sobre o direito como justiça. No quarto minuto ele reflete sobre a lei como segurança jurídica. E no quinto minuto é o direito supralegal. Joia? Vamos em frente. Agora vamos ver então cada uma rápido, né? De maneira assim, rápido, mas consistente. O primeiro minuto, legalidade estrita, que já aparece para você aí. Legalidade estrita. Aqui o camarada vai obedecer a lei, ponto, e não se discute. É isso aí. É isso aí. A lei é pau mesmo e pronto. Não se discute. Ele dá exemplo lá do soldado. Eu trouxe a íntegra aí dos 5 minutos de reflexão sobre a filosofia do direito do Radbruch para você no final. Tá? A gente vai passar o olho rápido, porque basicamente eu já trato. Tá? Mas lá no final você dá uns prints, dá um pause aí, anota o que você quiser no seu caderno, para você, nas suas anotações, para você estudar. Bom, no primeiro minuto, vamos entender, traz uma reflexão sobre as consequências da hipervalorização da lei. É aquilo que a gente está falando. Então o cara hipervaloriza tanto a lei é tão valorizada que acaba esquecendo o quê? Da justiça. É essa a parada. Aqui o direito, percebe aqui, ó, equivale ao uso da força e da obediência cogente à lei, que não comporta o quê? Exceções. Mano, aqui os caras são, aqui é bitolação, né? Legalidade estrita aqui, porra, é a lei, tá escrito, né? Infelizmente a gente vê aí até, né, comportamentos, né, no âmbito aí da nossa geopolítica, de autoridades que são, assim, recebem para julgar, né? Os caras julgam conforme só a lei. Pô, ou seja, uma má-fé tremenda, que esquecem da jurisprudência, esquecem dos princípios gerais de direito, né? Tanto internacionais quanto também nacionais. Os caras não observam porra nenhuma, ficam lá só com aquele artigo de lei isolado, né? Isolado, completamente frio e abstrato, para julgar uma situação ligada ao caso concreto. Bizarro isso, mano. É bizarro isso. Tá legal? Bom, vamos em frente aí, continuar na fórmula Radbruch. Isso implica que ordens são ordens. Ordens são ordens. É isso aí. Tá? E a lei é o quê? A lei, ele até dá o exemplo lá nesse momento aí do soldado. O soldado obedece, o juiz também, aquela coisa toda. A gente vai ver daqui a pouco aqui. As consequências para a obediência incondicional à lei seria a retirada, veja, vamos obedecer incondicionalmente à lei. O que vai acontecer? A retirada da possibilidade do povo e dos juristas da capacidade de se defender, tornando-os o quê? Vulneráveis. O texto aqui, a Constituição é minha, é a minha explicação. As regras de cunho arbitrário, aí, ó, e cruel e criminoso. Então vamos lá. Isso aqui é contra o nazismo, tá legal? Vamos obedecer a lei, porque a lei é que manda, porra. Aí o cara com aquela porra lá, né? Pode ser o que for, a Constituição e o caralho, ficar com aquela porra, aqui é que manda. Isso aqui é a carta maior. Aí tem uma porra no artiguinho lá protegendo ele, a arbitrariedade dele. Vai vendo aí, mano. É por aí, é nesse nível. Aqui é essa a questão tratada na fórmula Radbruch. O cerne é esse. Vamos em frente. Segundo minuto. A lei como utilidade. Aqui já evolui um pouquinho, mas é a mesma merda que você está vendo. Traz uma reflexão sobre a utilidade da lei para o povo. Aqui acho que até piora, mano. Aqui até piora. Vamos ver o que é isso aqui. A utilidade da lei para o povo. Porra, aquilo foi útil? A base aqui é de Maquiavel, cara. Aquela porra lá foi útil, então vamos usar, cara. Não interessa. Vamos em frente aqui, ó. Aqui o direito corresponde àquilo que for útil ao povo, ainda que a concessão, ó, as decisões sejam eivadas de arbitrariedade, perversão e ilegalidade. Vai vendo. Para o nazismo, o direito seria tudo aquilo que fosse o quê? Útil ao povo. Colocar o cara na câmara de gás, colocar o cara, queimar as pessoas, aquelas cenas horríveis do nazismo.
e das guerras contemporâneas que a gente vê aí, né, cara? Das guerras contemporâneas que a gente vê. Tá? Então, é o povo que está sendo beneficiado com isso? Tem uma utilidade para o povo? Há uma espécie de bem comum onde o povo usufrui disso? É lei como utilidade. Segundo minuto da fórmula Radbruch, a lei como utilidade, ou seja, a ideia aqui é o seguinte: essa lei sendo útil para o povo, o ditador, o arbitrário, né, pode utilizá-la porque aquilo é útil. Então ele se esconde, ele se protege nessa ideia. E aí o Radbruch vai dizer que isso também não é legal. Sendo assim, o capricho dos governantes, o extermínio de pessoas, são exemplos lá mesmo da reflexão, e a decretação de penas ilícitas, caso trouxesse algum tipo de vantagem ou utilidade para o povo, seriam considerados atos o quê? Legítimos. Percebe a reflexão? Isso também, esse tipo de norma, né, útil ao povo, esse tipo de regra, também não deve ser obedecida. Joia? Você está vendo aí o lado catastrófico da coisa? É isso aí, cara. Vamos em frente. Terceiro minuto, direito como justiça. Traz uma reflexão sobre a necessidade das leis guardarem o quê? Correspondência. As leis devem guardar correspondência com a justiça. A lei, preste atenção aqui, cara. A lei deve corresponder à ideia de justiça. É isso aqui. Lei e justiça correspondem. Não é caminho lado a lado, não. Correspondem. Uma equivale à outra. Aqui não é mais a lei equivalendo à obediência, à força. Não. Aqui a lei equivale à justiça. E aí ele explica o que é justiça. Ó. Essa, porém, significa o tratamento de todos os indivíduos com a mesma o quê? Medida. Todo mundo sendo tratado de maneira equilibrada, de maneira igual, vamos dizer assim. Todos sendo tratados de maneira igual. Legal? Tranquilo? Todos ali no país, naquela civilização, são tratados do mesmo jeito. Isto é, garantindo-lhes os direitos correspondentes à pessoa humana. Todo mundo tem direito de ser humano. Isso é uma conquista absurda. Isso é o ápice da humanidade, cara. Joia? A dignidade da pessoa humana, prevista no artigo 1º, né? Inciso 3 da nossa Constituição, como princípio fundamental da República, foi uma conquista vinda, esculpida na Constituição, promulgada em 5 de outubro de 1988 aqui no Brasil, que foi uma conquista, na verdade, extensiva de todos os outros tratados internacionais. Joia? Todos os outros tratados internacionais, desde os seus primórdios. Tá? Bom, vamos em frente. Nesse sentido, afronta aos correligionários, o assassínio de adversários políticos, o extermínio de pessoas de outras raças e a aplicação de penas cruéis são exemplos de violação dessa concepção, o que, por consequência, seriam objeto de não obediência pelo povo e também recusa pelos juristas. Né? Então, não obediência. O cara está olhando lá, segundo aqui a fórmula, olhou, pô, isso aqui é uma ordem absurda. Isso aqui é uma lei absurda, isso aqui é uma decisão absurda, isso aqui é um ato absurdo. Não vamos obedecer e pronto. E é isso aí. É o direito de questionar essa parada. Muito interessante isso. Aí vem o 4º minuto. Isso aqui nós estamos falando de filosofia moderna para contemporânea já, tá, pessoal? Contemporânea já. 4º minuto. A lei como segurança jurídica. A lei como segurança jurídica traz uma reflexão sobre a possibilidade de rejeição das leis de caráter duvidoso. Aí, ó. E que supostamente tem a intenção de buscar o bem comum. Que às vezes ela vem maquiadinha, bonitinha, né? Você aceita mais um café?
refere-se ao juízo de ponderação, a uma lei que, em tese, encontra-se amparada pelo exaurimento das forças jurídicas. Então, veja só, terminaram as forças, a potência, né? As instâncias jurídicas, a lei está amparada pela segurança jurídica, pela segurança do direito. O Radbruch não chama de segurança jurídica, conforme a gente conhece no direito, ele chama de segurança do direito, é a mesma coisa aqui. Ela, veja só, essa lei estando amparada pela segurança do direito, será que ela pode ser questionada? Será que uma vez transitado em julgado algo, e já o indivíduo estando, o Estado, de alguma forma, se socorrendo no princípio da segurança jurídica, será que uma vez transitado julgado, aquilo poderia ser, novamente, de alguma forma, né, ressuscitado, ou não se fala mais? Né? Nosso direito aí, só para título de curiosidade, se você estudar para um concurso, para uma prova e tal, né? No âmbito administrativo, até no criminal, né? Existe lá a revisão do processo. O que é a revisão do processo? Vou até escrever aqui, cara, olha, a revisão tanto administrativa quanto criminal, judicial e por aí vai. A revisão, quando se tem uma revisão, aí ó, principal fundamento, tá legal? Para uma revisão administrativa é a existência de novos, olha só, muito interessante isso, né, cara? Olha só, o direito não é muito apaixonante, mas isso aqui, essas paradas, novos fatos ou fatos novos, cara, se é um novo fato novo, novo fato, mesma coisa aqui, tá? Bom, se é um fato novo, é sinal que aquele fato que julgou aquela situação não era de fato a verdade. Então é um fato agora novo, é um fato agora que inova, que torna novamente o processo único e inicial. Vai vendo, cara, muito interessante aí essa questão. Muito bom, né? Ah, legal, medita aí, cara, medita aí comigo. Refere-se ao juízo de ponderação, lei como segurança jurídica, ó. Então, para ele, pode questionar também, pô. Segurança jurídica é o caralho, pô. Que porra é essa? Essa porra dessa lei aí. Que porra é essa? Essa lei é filha da puta, porra. Que aí, de repente, porra, aconteceu esse negócio. Não, negativo. Refere-se ao juízo de ponderação. Ponderação é equilíbrio, é raciocínio, é racionalidade, ó. A uma lei, em tese, encontra-se amparada pelo exaurimento das forças jurídicas. Então, aí, uma vez considerados maus, nocivos, injustos, tais atos normativos devem ser negados, tanto pelo povo como também por juristas, ainda que protegidos pela segurança jurídica, pela segurança do direito. Por que segurança? Porque um nível de, vamos dizer assim, é um nível de estabilizar ali, é um nível de discussão, é um nível onde as discussões no campo do direito estabilizam, e ali confere-se o direito a uma daquelas pessoas ou aos dois, confere-se direito a eles, e dali para frente está seguro aquele direito, não se discute, não se questiona mais. É essa o sentido segurança do direito, segurança jurídica, tá legal? Bom, vamos em frente. Pode ser questionado também não está protegido, porque um cara de má fé pode estar se protegendo naquilo ali. Vamos em frente. Quinto e último minuto, direito supralegal. O direito supralegal traz uma reflexão sobre a força real. Esse aqui é o ápice, tá, pessoal? Esse aqui, para ele, é o minuto principal. Vamos dizer assim, é uma reflexão, tá? Não que seja a verdade absoluta, ele mesmo fala na reflexão, tá? Mas, vamos dizer assim, deixa a pensar, põe as pessoas para pensar, porque as pessoas não estão sozinhas, vamos dizer assim, no mundo produzindo leis só terrenas. Não, existe uma lei também
supralegal, uma lei que está acima da lei, uma lei supra-cima, ultra, acima, uma lei não só positivista ou positivada. Aqui, para quem é do direito, vai lembrar da pirâmide de Kelsen, né? Olha, se eu não lembrar alguma coisa aqui, você me desculpa que aqui a aula não é direito do Kelsen, né? Bom, mas aqui, só para você comparar aqui, cara, a pirâmide de Kelsen, deixa eu colocar aqui, ó, Kelsen, lá no topo, adaptando aqui já para a visão atual no Brasil, tá legal, gente? Aqui nós temos isolado no topo, não no topo, na verdade, no vértice, a Constituição Federal de 1988, tá? Ela vem por poder constituinte originário. Tranquilo? Quem estuda aí direito tá careca de saber esse negócio aqui, né? Para baixo, veja só, para baixo, abaixo da pirâmide, nós estamos no Kelsen, já vou colocar uma outra pirâmidezinha do Radbruch, tá? Para baixo nós temos aqui as normas vindo pelo poder constituinte derivado. Por que derivado? Porque ele é derivado, ó, ele é derivado do originário. O originário vem por revolução ou por uma assembleia constituinte. Esse derivado não, ele vem por reformas ao texto constitucional, a lei maior do país. Joia? O direito positivado, ele vê essa hierarquia aí, sacou? Porque o que está em cima manda mais e o que está embaixo o quê? Manda menos. Joia, gente? Tranquilo? E aí abaixo você, né, tem aí os tratados ou convenções internacionais de direitos humanos e as emendas constitucionais. Aqui, ó, emendas constitucionais, mais os tratados ou convenções de direitos humanos que seguiram de convenções de direitos humanos, tratados ou convenções de direitos humanos, que seguiram o mesmo rito de aprovação, né? 3/5, 2 vezes em cada casa do Congresso Nacional, ou seja, na Assembleia, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, 2 vezes, 3/5 dos votos é o quórum para votação, ou seja, essa é a formalidade da emenda constitucional. Então esses tratados ou convenções de direitos humanos têm a força da emenda, constitucional. Tá legal? Mas veja só, tem outros tratados de direitos humanos, né, que o Brasil está bem evoluído nessa parada, pelo menos do ponto de vista teórico, né? Os tratados, pelo menos do ponto de vista teórico, no prático aí já tem essa coisa que você está vendo aí, né? Algumas coisas que não tá legal, né? Bom, mas os tratados ou convenções de direitos humanos, aqui ó, tratados ou convenções de direitos humanos, tá legal? Que não foram aprovados com a força da emenda à Constituição. Então eles não têm esse status constitucional, porque o status constitucional começa aqui, ó. Esse aqui começa o status constitucional. Aqui seria o status, veja só, tratados ou convenções de direitos humanos que não seguiram o mesmo rito, o mesmo caminho daquele 3/5, 2 vezes em cada casa, que é o rito da emenda à Constituição. Então eles têm uma força legal. O que é supralegal? Está acima da lei. As leis viriam aqui, ó. As leis. Quais leis? Lei ordinária, lei complementar, medida provisória, decreto legislativo, tá legal? Resoluções da Câmara de Deputados, do Congresso, por aí vai. Joia? São as leis. Esse aqui, o status aqui é legal. Tá legal? E o status aqui embaixo, existem outras normatizações aqui embaixo, outras normatizações, tá? Portarias e por aí vai, tá? Outras normatizações que teriam um status legal. Pô, professor, curiosidade, é só curiosidade, que aqui a aula, você, né? A gente vai aqui,
né? Eu acho que eu não errei nada aqui não, tranquilo? Pô, professor, mas onde que eu só quer chegar com isso aí? Porque, veja só, isso aqui é para Kelsen no positivismo aí, essa questão da norma, hierarquizada, obediência a ela, né? Aqui nós temos essa ideia do positivismo. Positivismo. Quando a gente vai para o Radbruch, a parada fica um pouco diferente, né? Fica um pouco diferente, porque o desenho, se você quiser, pode até colocar o mesmo, cara. Pode até colocar o mesmo, porque as leis são... há um privilégio para as leis, tranquilo. Só que acima dessas leis, olha só, acima dessas leis é o que nós estamos estudando aqui agora. Existe um direito principiológico. Um direito principiológico. Existem princípios. Olha só, gente. Existem princípios ó, gerais e fundamentais do direito. Princípios gerais do direito. A coisa é definida no campo principiológico. Você está entendendo isso? Sim ou não? Fala, ó, existem princípios gerais do direito. E a lei? A lei aqui por Radbruch, que se foda, porra. Se tiver confronto dessa lei com esses princípios, essa lei que vá pro caralho, mano. É isso aí, ó. As leis estão aqui, ó. Todas elas empatoladas, emboladas aqui, ó. Leis. Aí, ó. Leis. E dessas leis vão vir atos administrativos, jurídicos, por aí vai. Essas leis estão ali embaixo, num patamar infraprincipiológico. Percebeu? Infraprincipiológico. Os princípios estão acima. Princípios gerais de direito. Tem só 2 patamares, olha lá. E as leis, todas elas embaixo. Vamos agora voltar aqui ao 5º minuto da reflexão. Traz uma reflexão sobre a força real, suprema e transcendental. Presta atenção. Transcendental. O Radbruch, ele lança mão de textos da Bíblia, produzidos pelo apóstolo Paulo e também pelo próprio Cristo. Tá legal? A gente vai analisar rapidinho aqueles textos ali para você ver, para que a gente tire as nossas conclusões sobre a obediência ou não às autoridades. Bom, mas a gente, vamos lá, vamos continuar aí no minuto. As autoridades, porque existe uma lei que é transcendental, que é a lei divina, que fala dentro da consciência do ser humano. Dentro da consciência do ser humano. É a lei divina. Olha aí. Então, no 5º minuto, ele traz aqui a observação sobre a lei de Deus. É isso aí. Deus mesmo. É Deus mesmo. Tá legal? Vamos em frente. Princípios gerais e fundamentais do direito. Porque, porra, presta atenção, gente. Por mais que esteja numa lei de que, pô, eu devo perseguir o meu opositor, ou eu não, no caso um político persegue o seu opositor, né? Um político, foi o caso lá do líder do Terceiro Reich, perseguiu os judeus, né? E veja só, essa norma não pode de forma alguma estar contrária a um direito que seria uma espécie de direito natural, olha aqui, ó, um direito racional, que vem à consciência dos homens através de Deus. É essa a parada. Você está entendendo? Ou seja, o jurista, o aplicador do direito, o governante não vai ser escroto, ele não vai ser escroto, porque existe um bom senso vindo não por uma lei divina, não por uma orientação religiosa. Não é isso. Pode citar a Bíblia o que for. Não é Bíblia, não é religioso, não é livro sagrado, não é isso não, porra. É uma coisa natural que está no cara que vai impedir ele de fazer merda. É essa a parada. Olha? Tranquilo? Vamos em frente. Vamos em frente aqui então. Desses princípios extrai-se um núcleo seguro, autêntico, fixo,
firme e indubitável, que está acima da lei, é um núcleo. Esse núcleo aqui, seguro, autêntico, firme, não é cláusula pétrea não, não é não, tá? Não é. Não está no próprio texto legal, não, está fora do texto legal. Ele é principiológico, olha aqui no canto aqui, ó. Ele é de natureza principiológica, ele é transcendental. Ele vem à consciência, é uma orientação transcendental. Vamos em frente. Ou seja, que todo ser humano, cara, mesmo sem estudar direito, ele sabe que aquela merda ali é errada. É esta parada, tá? Lá na patrística, né? Foi, de alguma forma, trazido já esses primeiros ensinamentos, tá? Lá por Sócrates também, o Platão, mas aqui, né, brota de maneira mais evidente aqui nesse minuto do Radbruch. Bom, que conduz a mente a obedecer às leis que provém dos homens. Beleza, tranquilo. No entanto, simultaneamente se submete, ou seja, a lei dos homens aqui, ó, vai estar submetida a esses princípios gerais de direito que são, né, aí, tem uma pegada mais, assim, importante, mais superior ao que poder a voz intuitiva, poder de uma voz intuitiva que fale diretamente à consciência. O Radbruch usa essa expressão dos homens, a lei superior, a proveniente de quem? De Deus. Ficou bom aí? Tranquilo? Pô, só aqui já merece o like, né não, mano? Pô, só aqui já merece o like. Só cuidado pra você não dar like de logo lá no final, né? E não perder aí a... Pô, você tem que estar olhando aí, aquele joinha tem que estar branco, tem que estar escuro, tem que estar preto aí. Que é sinal que você deu um like. Valeu? Só você der 2 vezes ficou branco. Aí vai foder a parada aí, porra. Aí tu tá de má fé aí, né? Bom, vamos lá. Aqui está o primeiro minuto, aqui está o segundo minuto, na íntegra, valeu? Aqui para trás, vai dando print aí, ou escrevendo, vai paralisando o vídeo, né? Aqui está o terceiro minuto, quarto minuto, aí lá para frente eu coloquei aqui o quinto minuto. Foi isso que a gente já estudou, né? Vou dar uma pinçada só em alguns pontos aqui, para a gente ficar bonito, valeu? Primeiro minuto então, olha aqui, ó, ordens são ordens, é a lei do soldado. A lei, diz o jurista. Então aí, essa fixação na lei no sentido estrito, valeu? Aí depois você dá uma lida aí nesses textos, para a aula não estender demais. Mas basicamente é aquilo lá que a gente já explicou, tá? Aqui fica para a tua contemplação esses textos aí. Hoje, né? Normalmente eu ponho, mas hoje eu recortei na íntegra tudo, então fica para você. Pretende-se completar antes de substituir esse princípio por estoutro. Direito é tudo aquilo que for útil. Então a ideia é a utilidade, né? O direito é aquilo que for útil. Mas você vai ver que isso aí pode proteger também o quê? A arbitrariedade. E essas arbitrariedades não podem ser o quê? Obedecidas. Tranquilo? Vamos em frente. Terceiro minuto. O direito quer dizer o mesmo que vontade e desejo de justiça. Aqui o direito, no terceiro minuto, corresponde à ideia de justiça. Justiça, porém, significa julgar, significa julgar sem consideração de pessoas. Ou seja, não é sem considerar a pessoa, não, por favor. É sem consideração de pessoas, sem discriminação. É essa a ideia. Sem falar assim, pô, eu vou ter uma sentença para esse, mas pelo mesmo fato vai ser como é esse aqui, que eu não fui com a cara dele, ou então ele é de um partido político diferente que o meu, eu vou foder ele. É essa a parada. Essa é a ideia de justiça aqui na fórmula de Radbruch, essa é a ideia de justiça nos 5 minutos. Medir a todos pelo mesmo metro. Então você já pegou aí a ideia, fica aí para a tua contemplação a leitura. No quarto minuto, certamente, ao lado da justiça, o bem comum é também um dos fins do direito. O bem comum é um dos fins do direito. Mas vamos em frente, ó. Certamente a lei, mesmo quando má, aí, ó, conserva ainda um valor. Ó, aqui começa. O valor de garantir a segurança do direito perante as situações duvidosas. Certamente a imperfeição humana, aí, ó, tá vendo?
não consente que sempre, que todos os casos combinem harmoniosamente as leis dos três valores. Ele fala dos três valores, o bem comum, segurança jurídica e a justiça. Será muitas vezes necessário ponderar se uma lei má, nociva ou injusta deverá ainda reconhecer-se a validade por amor, ou seja, respeito à segurança o quê? Do direito. Mãe, então, tem segurança jurídica, mas aquela lei é uma merda, porra. Aquela lei é uma merda. É essa parada. Não, mas é segurança jurídica. O cara tá de má fé com essa porra, cara. Você sacou aí, cara, o 4º minuto? É essa a questão. Valeu? Vamos aí pro 5º minuto. Acho que é o principal, né? Aqui que ele lança lá os Atos dos Apóstolos 5. A carta aos Romanos de Paulo. Para mim, aí tá na patrística também o Paulo. Começa lá antes de Agostinho. Para mim, não é cristianismo. O Paulo lança ideias filosóficas. Pra caramba, tranquilo? O Paulo e o João. O Marcos e o Lucas, para mim, não. Tá? Bom, deveres obedientes. E alguns livros na nossa literatura filosófica também colocam os dois como pertencentes aí aos primeiros momentos ali dessa fase, né, da filosofia. Bom, o 5º minuto, há também princípios, são princípios fundamentais de direito, que são mais fortes do que todo e qualquer preceito jurídico positivo, ou seja, a lei que se foda. Existem os princípios, caralho, é isso que ele tá falando aqui. Entre o princípio, no conflito, isso aí o juiz sabe, né? No conflito entre a lei, aí ó, a lei, isso aí a galera sabe do direito, e o princípio prevalece o quê, hein? Lei e o princípio. Prevalece o quê? Prevalece o princípio. Você acertou, tenho certeza que acertou. Mas no conflito entre o princípio e outro princípio, e aí, cara? Princípio. No conflito entre um princípio e outro princípio. E aí, qual princípio prevalece? Aí o juiz utiliza técnicas de resoluções de conflito de princípios. E um deles você sabe que é a ponderação. Tá legal? Tranquilo? Bom, vamos em frente aqui então, voltando para a aula. De tal modo que toda a lei que os contrarie, olha, toda lei que os contrarie não poderá deixar de ser o quê? Privada de validade. Olha, tá? Há quem lhe chame direito natural, é isso aí, ó. E quem lhe chame direito o quê? Racional. Sem dúvida, tais princípios acham-se no seu pormenor envoltos de dúvidas. Muito bem, aí ele levanta as dúvidas, inclusive nesse direito natural. Tá? Levanta as dúvidas. Mas aqui no finalzinho, ó, tal solução, porém impossível. Ele diz que, poxa, quando vai, né, conflitar, se obedece a Deus irrestritamente aos homens, para ele vai ser impossível dizer, né, que em algum momento, né, pode, para ele, gerar alguma desconfiança ali, alguma coisa relativa mesmo a essa lei que em tese estaria vindo de Deus. Né? Essa última sentença deixa-nos igualmente na dúvida sobre as fronteiras que separam os dois poderes. Mas, ela, esse mais aí é mas, né? Esse i aqui ficou, né? Ela deixa afinal a decisão à voz de Deus. Aquela vos que só nos fala a consciência em fase de cada caso concreto. Então essa voz que vem de Deus nos fala a consciência para a decisão do caso concreto. Ou seja, é o senso de justiça atinente ao ser humano, não é? Que não foi estendido aos animais em regra. É isso aí. Bom, para indicação de filme, eu indico esse filme aí, A Lista de Schindler. Tá? Esse filme, não sei se tem na Netflix. Se não tiver, tem na Now. Não sei se tem no Google, tá? Esse filme, acho que tem no Google, não sei. Mas na Now você deve encontrar esse filme aí.
A Lista de Schindler. Vai ter tudo a ver com o que nós estamos estudando aqui. Essa questão das escolhas, obediência ou não à lei. Tá? Esse aqui é o Liam Neeson. Né? Ele, até um momento ali que ele quebra a empresa dele para não obedecer, né, às ordens de recrutação de judeus para servirem em campos de concentração no nazismo ou até na própria fábrica dele, e por aí vai. Ele quebra várias regras nesse sentido. Então assista o filme, se você ainda não assistiu. É uma reflexão maravilhosa. Toda vez que eu assisto, não tem como, cara, eu caio em lágrimas, porque realmente é a trilha sonora, as imagens. É demais. Esses atores aí, nossa, são colossais. Esse filme aí eu coloco no top 20, talvez, dos melhores que eu já assisti, cara. Bom, com base em todas essas informações que a gente teve, faça essa questão aí de concurso. Essa questão caiu para a prova da OAB. Praticamente essa aí, acho que tem mais uma ou duas questões de Radbruch na internet e acabou, né? É um assunto pouco explorado, mas eu achei muito legal, então eu trouxe aqui para o nosso estudo sobre política. Faça essa questão. O filósofo, o jus filósofo, né? Que é filósofo ligado ao direito, né? Ligado ao direito, ligado à justiça, ao direito. Filósofo da filosofia do direito. Alemão, Gustav Radbruch, após a Segunda Guerra Mundial, escreve uma circular dirigida aos seus alunos em Heidelberg. Seu texto, 5 minutos de filosofia do direito, na qual afirma esta concepção da lei e sua validade, a que chamamos positivismo, foi uma que se deixou sem defesa. Veja, a obediência à lei, ao positivismo, tá? Sem defesa o povo e os juristas. Ficaram todo mundo, né, aí desprotegidos. É isso. Conforme nós vimos lá. Contra as leis mais arbitrárias. Contra as leis mais arbitrárias. Cruéis e criminosas. De acordo com a fórmula Radbruch. E aí, marcou que letra aí? Isso é A, B, C e D. Tenho certeza que tu acertou. Resposta, letra A. Embora as leis injustas sejam válidas e devam ser obedecidas, as leis extremamente injustas perderão validade. E o próprio caráter de jurídicas, sendo, portanto, dispensada a sua o quê? Obediência. Legal? Questão da ponderação e valoração das leis aí pela fórmula Radbruch. Aqui, poxa, o nosso... Se você já curtiu, não precisa, né, cara? Encaminha pro teu colega. Escreve alguma coisa aí embaixo, uma participação qualquer, não é? Da tua compreensão sobre a aula. Um elogio qualquer, os teus elogios, tá? Não estou identificando as pessoas, né? Porque dou uma apagadinha. Os teus elogios eu estou colocando lá no meu site, www.leonardobragafolha.com. Estou printando o teu elogio. Pode ir lá conferir. Tá lá no site. Quem aí elogia a aula, eu boto lá, cara. Eu boto. Não é pro inflar o meu ego, não. É a recompensa que eu tenho, cara, da tua interação. Tá legal? De que a tua mente está limpa e boa aqui junto comigo. Olha, aqui a gente lançou aqui 3 rodadas de simulado. Rodada 1, turma Apolo. Rodada 2, turma Dionísio. Rodada 3, turma Poseidon. São simulados para as provas. Você quer ganhar tempo, né, cara? 3 horas cada uma, cerca de 3 horas em cada uma. Vem PDF corrigido, 3 horas de videoaula, né? PDF corrigido e também o próprio PDF para você imprimir, para você fazer lá o simulado, tá? E ali vem a correção do simulado em videoaulas. Muito legal, porque aqui em 9 horas tu vai bater um monte de pontos de filosofia, e são pontos praticamente diferentes de um edital,
né? São 30 pontos diferentes, com abordagens mais simplificadas, não tão complexas, igual essa que a gente viu aqui hoje. Em 9 horas você é otimização. O cara que não sabe nada de filosofia, ele entra na matéria com 3 simulados, cara. É isso aqui. Vale a pena. Beleza? Não é para se testar só não, também, mas aqui é para você progredir. E aqui são as 3 apostilas teóricas. Aqui já é uma ferramenta mais poderosa, né, cara? Aqui está de introdução e fundamentos, aqui de epistemologia, aqui de ética. As 3 aí te esperando lá para você colecionar, estudar, ver com exercícios autorais para você fazer e ver com questões também de concurso. Aqui você compra essa aqui de 700, ó, porque nós estamos construindo uma maior ainda, mas você hoje comprando de 700, todas as outras já estão dentro dela, porque a gente foi evoluindo. Valeu? Tranquilo? Aqui vários cursos aqui ligados à área de concurso. Pô, se tu é trevão mesmo em matemática, mini curso de matemática para te ajudar ali a dar os primeiros passos. Esse grupo de WhatsApp está desativado, depois eu devo colocar lá no Telegram, não sei, eu estou pensando ainda. Aqui é mini curso de Estatuto da Criança e Adolescente, tá, para concurso. Mini curso de conhecimentos pedagógicos para concurso, uma da área magistério, né? Mini curso de educação na Constituição, serve para todos. E aqui uma coletânea de constitucional administrativo no Caveirão, constitucional administrativo penal, processo penal e leis, para provas da área de segurança pública. Aqui são grandes questões da filosofia, curso Intuição, Bem ou Mal, Felicidade, Amor e Paixão. São questões de difícil resolução na filosofia, onde esses cursos estão abertos, a gente lá examina. Estão abertos por quê? Porque a gente não terminou o curso e nunca vai terminar. São grandes questões. Lá nós colocamos uma plataforma para, se a pulga bater aqui, a gente está coordenando esse aí, né? Então a gente vai se posicionar sobre aquele ponto, um conhecimento novo e também legal sobre esses temas da filosofia. Beleza? Você está nesse curso aqui. Você está nesse curso aí, ó. Curso de filosofia 100% online e gratuito. Valeu? Poxa, cara, olha, eu agradeço demais a tua presença aqui. A gente vai se despedindo por aqui com essas apostilas. Comparece lá no site, tá? Adquire esse material. Valeu? Adquire as apostilas. Estuda as apostilas. Estuda a filosofia, que é muito legal. Te aguardo no próximo encontro. Essa foi a aula 120. Fórmula Rádio Brook. Te aguardo no próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Foi muito bom ter você aqui. Um abraço a todos. Fique com Deus. Tchau.